Que alegria ter você aqui conosco no nosso canal. É isso mesmo, Marcela? Com certeza. Espero que os outros vídeos que nós temos compartilhado tenham sido de edificação para você. Estamos hoje com mais um vídeo onde vamos compartilhar algo muito importante e o tema trata-se do quê? Tempo de espera. Tempo de espera. Nós vamos estar lendo uma passagem que a Marcela estava pensando nela em relação a esse testemunho, que está lá nos Salmos 40 e o verso 1. O que diz, Marcela? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que especial. Creio que vocês conhecem também essa passagem, esperar com confiança. E é o assunto que nós vamos estar hoje abordando. Marcela, você como mulher, no teu tempo de adolescente, quando foi que você começou a sonhar com o casamento? Olha, comecei a sonhar, inclusive a orar Olha, pelo casamento aos 12 anos de idade. 12 anos de idade. É, Meus 12 anos de bem idade. cedo, né? Meus 12 anos de idade, eu como menino estava pensando, bom, eu já conhecia Jesus, conheci Jesus com 11, mas com 12 anos eu estava pensando, não estava pensando em casamento ainda não. Mas você já? Eu já sonhava. Eu me lembro que foi exatamente a fase em que os meus pais, né, se separaram. E aí fomos morar lá em Escada. Onde é a Escada? Escada é uma cidade lá interior de Recife. Se alguém de Escada estiver assistindo... Pertence a Recife? Ou interior não, de Recife? ela é interior. Não, ela é... Interior não de Pernambuco? Pertence, interior de Pernambuco. Ok. Isso. E você... Tá, então Escada, e em qual degrau você morava? Eu morava... Eu morava no bairro do Jaguaribe. Um beijo para quem estiver assistindo do Jaguaribe. Que saudade! Né? Nós vamos lá, né? Iremos lá, se Vamos Deus voltar lá. quiser. Quer dizer, eu vou pela primeira vez, se Deus Sim. quiser. E... Tá, com 12 anos, tal, Jaguaribe, Escada. 12 anos, e aí eu comecei, bom, né? Começa a fase da puberdade, enfim. E aí eu comecei a orar para Deus, né? Dizendo que eu gostaria de ter uma família. Enfim, comecei a elaborar as minhas orações concernente a esse aspecto, né? Sim. E o tempo foi passando, né? Foi passando e fomos caminhando aí por esse tempo de espera. Tá. Quando você me contou que, talvez na sua juventude, teve um momento especial, você estava em um culto. Sim. E um pastor trouxe uma palavra de Deus para você. Sim. Quantos anos mais ou menos você tinha? Olha, Isso foi um momento marcante também da sua vida? Foi um momento marcante, sim, tanto para mim quanto para mais duas amigas minhas. Como elas se chamam? Kézia e a Thalita, um beijo para vocês. Nós estávamos num culto e finalizando esse culto, eu não me lembro bem, mas acredito que foi um culto missionário. E o pastor, ele entregou uma palavra profética para mim. Lembra o nome desse pastor? Ele é lá de Escada? Era um pastor que estava de visita? Então, não me lembro bem. Quem vai lembrar bem é a Kézia, porque ela sempre, nesse tempo, ela sempre me lembrava desse momento. Seria muito especial. Confesso a você que eu esqueci, sabe? Por várias vezes eu esqueci disso. Mas sempre que a gente se conversava, né, pelo WhatsApp, ela me fazia lembrar dessa palavra. Seria também muito especial se esse pastor pudesse agora ouvir, né, que Deus o usou e realmente a palavra se cumpriu, né? Sim. Quem sabe esse vídeo vai chegar até ele? Olha, seria muito especial. Tá, então esse momento da sua vida, você tinha mais ou menos quantos anos? Olha, em torno de 16, 17 anos, por aí. Quando você conheceu Jesus? Em que ano de vida? Quantos anos você tinha? Então, teve uma experiência real em Cristo? Eu sempre fui da igreja. Quando nasci, minha mãe estava fora da igreja, mas logo ela voltou. Então, assim, eu sempre me lembro
minha lembrança de vida sempre na igreja. Agora, o que me marcou mesmo, né, minha experiência foi aos 10 anos de idade, que foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Isso foi onde? Foi no Guanabara. Já em Jundiaí. Já em Jundiaí, Olha no Guanabara. só. Guanabara. Um abraço para todos do Guanabara também, né? Sim, um abraço para todos do Guanabara, do Retiro, Igreja Mãe do Guanabara. Né? Marcela fala muito do Guanabara, muito bem, dessa igreja preciosa. Sim. Tem marcado muito a vida dela. Então, e aí esse pastor entregou essa palavra profética para Thalita e uma para mim. Aos né? 17 anos, já entre 16 em e Jaguaribe, anos, em Escada, Em Pernambuco. Escada, Jaguaribe é um bairro de Escada. É um bairro de Escada. Tá bom. E lá ele me disse que, bom, como eu disse, eu orava, né? Eu falava com Deus sobre isso. E aí ele me disse, né? Olha, Deus ele vai conceder o desejo do seu coração. Porém, vai demorar um pouco. Então... Então era uma notícia boa e outra quase boa. Era uma boa e uma... Não era ruim nenhuma, mas... Sim. E foi exatamente isso, foi uma ambiguidade de sentimento, né? Eu fiquei feliz, que eu falei, puxa, Deus está ouvindo minha oração, né? Realmente, Ele está considerando. Né? Porque às vezes a gente ora por algumas coisas e a gente pensa que Deus não está nem, né? Sei lá. Mas imagina, ele não tinha ideia das suas orações com Deus. Sim. Realmente Deus usou, mostrando realmente que era a voz do Senhor. Sim, era realmente muito particular, né? Eu não falava, né? Mas ali eu tive certeza que Deus estava tratando comigo em relação ao que nós conversávamos, ao que eu falava com Ele, né? A respeito do desejo do meu coração de ter uma família, de ter um esposo, uma família. Então ali ele entregou essa palavra, né? Só que ele disse que demoraria um tempo, né? Seria no tempo dele. Naquele momento, claro, 17 anos ainda é uma jovenzinha, mas naquele momento, o que você tinha de expectativa ou de pensamento quanto a esse tempo? Quanto poderia ser esse tempo? Eu pensei assim, bom, deve ser coisa de... no máximo 1 ano, né? 1 ano? Você iria casar com 18 anos? Eu imaginaria casando com 18 anos. Os meus planos eram casar com 18 anos e ter filhos com 22 anos. E ter 4 filhos. Olha só, ok. Esse eram os Logo meus falaremos planos. sobre esses pontos também. Esses eram os meus planos. Ok. E aí, então, você recebe essa palavra. O tempo foi passando. E você estava então em Pernambuco e aí você volta para São Paulo. Sim, aí aos 18 anos ocorre o falecimento da minha mãe e aí eu volto para São Paulo, né? E aí aqui eu começo aí uma trajetória dos estudos, né? Então o foco vai para a área dos estudos e o tempo vai passando, né? Vai passando. E eu confesso que eu me esqueci, nesse tempo eu me esqueci dessa palavra que eu recebi, né? Passou-se muito tempo, mas sempre falando com Deus, sempre mantendo, colocando diante de Deus, né? Esse desejo, esse propósito. Tem uma situação com a tia Mônica, né? Mandamos um beijo para a tia Mônica, para o tio Eda, né? E que a tia sempre perguntava, e aí Marcela, cadê o teu noivo, cadê teu namorado? Sim, né? Depois de um tempo, principalmente depois que você passa dos 30, né? A mulher, teve cobrança, principalmente... teve assim, o pessoal mais próximo, Olha, e aí, vai casar, não vai casar, quanto tempo? Inevitavelmente tem, né? Porque a sociedade, ela coloca a expectativa, a família, a igreja, né? Aconteceu muito comigo depois que a minha mãe faleceu. Muito assim, eu ouvia muito na igreja, agora Deus vai preparar um casamento para você. Né? Eu entendo, penso que era uma forma de consolar, talvez, de trazer um consolo, né? Mas, de certa forma, são expectativas, né? São expectativas só que as histórias são diferentes, né? Tem pessoas que casam até com 18 anos, né? Eu, no meu caso. E a coisa ficou mais complicada no sentido de cobranças, claro que de uma forma sutil, né? Depois dos 30. Então, assim, eu percebi que quando eu entrei nos 30,
aí realmente Complica. Sabe, complica. o que eu penso, né, minha análise da vida, que muitas jovens cristãs servindo a Deus estão esperando em Deus por um esposo. Podemos também falar de um rapaz cristão esperando também para o casamento. E de repente, por causa dessas cobranças, eles podem até sair do propósito de Deus. Sim, Até se desviar ou até encontrar-se com um jugo desigual, o qual vai acarretar para essa pessoa consequências ruins no futuro. E esse assunto da espera, que é o tema aqui da nossa conversa, ele é fundamental. Não é fácil, principalmente no mundo de hoje, quando tudo é um piscar de olhos, né? Hoje tudo é instantâneo, comida instantânea, café instantâneo, tudo é instantâneo. sim, E nós sabemos que na vida tudo leva um tempo para ser gerado, para crescer, para tomar forma, a própria natureza, as estações, enfim. Então não é fácil, imagino que não foi fácil. não, Você precisou manter bastante foco em Cristo, nos estudos, na tua profissão, tua formação. E aí o tempo foi avançando, tá? E aí você chega nesse período gostoso de dizer assim, estou esperando em Deus, já aprendi a esperar. E aí entra essa situação com a tia Mônica. sim, aí era mais uma expressão de, a gente brincava muito, né? O meu tio Pedro, quando eu chegava na casa deles, aí o tio Pedro tinha o costume de dizer, Marcela, você não vai para casa da sua sogra hoje? Aí eu brincava. Eu dizia, não, tio, hoje eu não vou porque meu noivo tá no exterior, né? Tá viajando, sabe como que é? Ele viaja muito, né? Às vezes eu penso até que eu não tenho namorado. E aí a gente caía na risada, né? Que interessante essa conversa. Sim, mas era muito frequente, sabe? A gente brincava muito. E é isso, né? Você falou um ponto importante que às vezes pela cobrança, ou não só pela cobrança fora, mas a interna, né? Da gente mesmo, né? Porque o tempo de espera gera muitas reflexões, muitas perguntas, muitas vezes, muitos questionamentos, inclusive, né? Que será que eu tenho, né? De errado, né? Que será que tem em mim, né? Que será que eu tenho que não vai, né? Você vê suas amigas todas casando, você ficando, e tem alguma coisa, né? Isso tem gera alguma coisa aí. um desconforto, Sim, uma né? ansiedade, uma tensão. Sim. Eu acredito sim que para alguns casos pode existir algumas questões internas, alguns traumas, sim, pode existir e pode de fato atrapalhar, né, esse processo. Mas eu acredito também na soberania e no tempo e o propósito de Deus, né? Então sempre quando me batia o desânimo com relação concernente a isso, eu me lembrava muito o que me trouxe muito ânimo foi a história de José, passagem de José. José, ele teve um sonho ainda muito jovem, né? E ali ele teve um entendimento que Deus tinha um propósito, um plano específico para a vida dele. Talvez ele não tinha, por isso que ele não tinha toda a compreensão, né? Creio que não. Do que de fato ele faria, né? Só que se a gente vê, né, entre o momento em que ele sonhou, em que Deus colocou, né, esse sonho no coração dele, ao tempo da concretização, da realização, demorou um tempinho. Levou bastantes anos, né? E porque ele precisava desse processo, né? Eu entendo que foi um processo de preparação. Preparação, amadurecimento. Sim. Vários fatores. Muitos, para que né? quando Deus tinha o momento de entregar a José o que Deus tinha prometido, ele não ia se perder. Ele ia saber como levar a bênção que Deus iria entregar para ele. Sim. Então foi necessário, né? Foi necessário. Esse tempo. De amadurecimento. E eu acredito também que assim também acontece em nossas vidas, né? Eu acredito que Deus tem propósito em nossas vidas e para cada pessoa ele tem um tempo específico, né? Tem pessoas que, 2 anos tá preparada e ok, né? Para mim realmente se cumpriu essa palavra profética desse pastor.
realmente demorou um tempinho mais, né? Vim te conhecer com 37 anos, né? Caminhando aí para 38. E glória a Deus que chegou o tempo. Tem um hino também da Estela que eu também me edificava muito com esse hino. Eu não lembro o título dele, mas ele fala muito sobre Deus está me ensinando. Esse hino da Estela, não sei se você já ouviu ele alguma vez. Pode ser que sim, mas eu não me lembro agora. Mas a letra é: Deus está me ensinando para um novo tempo, Deus está me preparando. Então é um hino que traz, não sei qual o momento que a Estela escreveu esse hino, mas parece que ela também estava num tempo ali de espera, um tempo de preparação. E esse hino sempre me edificou muito também. Que especial. E eu me lembro de uma vez ouvir uma missionária num país bem distante daqui do Brasil. Estávamos numa conferência de missionários com diversos assuntos relacionados a missões e ela trabalha em um país que é fechado para o evangelho, onde a mulher é vista como quase que um objeto ou um objeto. E ela é solteira, ou até naquela época era, não sei agora. E ela foi convidada para dar uma palestra sobre a missionária solteira no campo. Mas ela abrangeu muito o aspecto dela como mulher. E ela dizia, às vezes a sociedade cobra, a família cobra, porque eu sou solteira, eu não sou feliz. Porque eu sou solteira, não sou uma pessoa realizada. E então vem essa cobrança de que eu tenho que casar. E ela falava disso, que isso será no tempo de Deus, como você está dizendo. Sim. No tempo do Senhor. Se de repente você está debaixo de cobranças, de expectativas que criaram a teu respeito, fica em paz, descansa teu coração. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. E ela dizia isso, e eu acredito muito nisso. A pessoa, quando vai se casar, ela não casa para ser feliz. Sim. Ela já vive em um estado de felicidade. Ela já é completa como indivíduo, sozinha. E ela se casa por um propósito divino. Sim. E se ela já é feliz sozinha, ela vai fazer o seu cônjuge feliz. Até eu acredito que o propósito do casamento é esse. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. Sim. Então, já como solteiro, como solteira, já é a ideia de que, principalmente nós que servimos a Jesus, já somos realizados nele. Sim. Então, você no teu período de solteira, servir ao Senhor, muitos testemunhos você tem me compartilhado, me edificado. Então você estava completa em Jesus, mas logicamente Deus determinou o casamento. Sim. E chegou o grande dia. Sabe que você tocou num ponto bastante importante, que como eu te falei, né, logo após a morte da minha mãe, o que eu ouvia muito era essa fala, né, as pessoas tinham muito essa fala: puxa, agora Deus precisa preparar um casamento para você. É como se fosse assim, então o casamento agora vai te estabilizar. E glória a Deus que realmente não foi dessa forma. Exato. Eu entendo que eu realmente precisava desse tempo. Foi de fato de fato o Senhor me lapidando para que eu entendesse, né, que de fato o meu sustento ele vem do Senhor. Né? Como você disse, a nossa alegria, a fonte da nossa felicidade é a presença do Senhor, é o Senhor, o nosso sustento é Ele, né? Então, de fato, sabe que o pastor Josué Gonçalves, né, ele trabalha muito nessa área de família, e eu me lembro em uma das palestras dele que eu ouvi, de orientação, né, para namoro, noivado e casamento, e ele fala muito isso, que a fase para você procurar um relacionamento precisa ser numa fase que você esteja bem com você mesmo. Sim. Né? Nisso não é o assunto aqui, mas um outro vídeo eu poderia compartilhar um pouco dos meus testemunhos também. Mas quando eu te conheci, eu estava vindo de um processo de luto, mas ele tinha se concluído, o ciclo tinha terminado. Isso foi muito saudável para nós, porque se eu tivesse te conhecido dentro desse processo, poderia talvez ter tido uma inclinação, que eu estou procurando alguém para suprir um vazio. Não, eu estava ali com um ciclo fechado, completo, Deus tinha curado meu coração,
E aí então foi quando depois de um tempo, aí eu te conheci. Esse detalhe para mim ou para nós Sim. também foi muito especial. Sim. Que então não era uma questão que por carência, mas sim por amor. Isso faz muita diferença. Sim. E é isso, né? O tempo de Deus na vida de cada pessoa é individual, né? É único. Não dá para comparar, né? Para algumas pessoas demora um pouco mais, para outras é mais rápido, porque somos indivíduos únicos, Sim. né? E Deus tem a forma de trabalhar também única para cada um. Exato. Eu quero deixar um versículo junto ao que você leu, Marcela, que está em Isaías 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Deus, ele trabalha por aqueles que esperam nele. E Sim. foi isso que aconteceu. Então nós estamos aqui dando testemunho, Marcela dando testemunho desse tempo de espera, e agradecemos muito e esperamos que esse testemunho dela tenha edificado seu coração. Sim. O objetivo é que esse testemunho possa trazer para você que está vivenciando um tempo de espera um conforto e uma confiança de que esse tempo está sendo um tempo de lapidação, de preparação de Deus para a sua vida. Deixamos nosso abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Seu comentário é muito importante e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.